Mineral Beauty do Boticário apresenta agora o look Safira. Este look é o mais leve da coleção e ele tem bastante tons de rosa. As grandes referências desse look são o olhão esfumado em cores claras e suaves, que é uma tendência super incrível de moda, o traço de lápis preto nos olhos apenas contornando a base dos cílios, bem fino, e a boca com brilho. É um look simples, fácil e eu vou mostrar para vocês agora o passo a passo e algumas sugestões de como usar esses produtos incríveis dessa nova coleção do Boticário. Neste primeiro momento, eu quero mostrar para vocês o passo a passo de como uniformizar a pele, como deixar isso tudo muito natural para tirar o aspecto de cansaço ou até corrigir as imperfeições. O primeiro produto é a base. Vocês vão perceber que ela é diferente, pois a base mineral não contém água na formulação, ela é em pó. A forma de aplicação também é diferente, ela tem um pincel especial, mas é super fácil. O corretivo também, que é um produto que a gente usa para uniformizar o que a base não conseguiu, corrigir olheiras, imperfeições e manchas, e vocês vão observar que ele tem duas cores, e a gente pode até inclusive combinar as duas cores para iluminar e corrigir. Fica muito bacana. E acertar as sobrancelhas, porque apesar de ser um look natural e leve, as sobrancelhas têm que estar levemente corrigidas. A forma de aplicação da base mineral, por ser em pó, é diferenciada. Comece tirando a tampa, depois você vai jogar o produto para as cerdas, virando a embalagem, abra girando e com o pincel você vai pegar um pouco do produto. Dê uma batidinha para tirar o excesso e comece a fazer a aplicação em movimentos circulares. Do centro das sobrancelhas, vá puxando para cima e para fora. Este é o segredinho, é muito simples. Para uma cobertura mais intensa, aplique de 4 a 5 vezes. Para uma aplicação mais leve e suave, aplique de 2 a 3 vezes. Olha como o acabamento fica incrível, super leve, acetinado, aveludado e ao mesmo tempo natural. Isso é o conceito de maquiagem e base mineral. O corretivo bicolor da Mineral Beauty, ele tem duas funções, corrigir e iluminar ao mesmo tempo. Você pode observar que ele tem duas pontas, cada ponta tem uma cor. Você vai usar aquela que se adequar mais ao seu tom de pele ou você pode até misturar as duas cores. Vamos começar corrigindo as imperfeições que a base não conseguiu eventualmente? Aplique suavemente esfumando, por exemplo, embaixo das olheiras. E depois, com o dedo, você vai esfumando, dando leves batidinhas. Procure não esfregar o dedo. Aplique também no canto interno, principalmente se você tem o olho fundo, e se tiver a cor mais escura na pálpebra também pode aplicar uma leve camada para corrigir. Outra dica é você aplicar o produto gradativamente. Aplique e espalhe até conseguir a cobertura desejada. Neste processo de correção, nós vamos continuar utilizando agora um produto para as sobrancelhas. Eu optei pelo lápis de sobrancelha na cor grafite e o pincel chanfrado de delinear. Eu não gosto de passar o lápis diretamente nas sobrancelhas. Eu prefiro passar o pincel na ponta do lápis, esfumando. E agora sim, corrigir, encorpar e acertar. Passe sempre no sentido do pelo, da raiz em direção à ponta, de dentro para fora. E se você tiver os fios alongados ou rebeldes, aplique um pouquinho do gel da solução para sobrancelhas para fixar e modelar. Veja como fica bonita, definida e natural. A maquiagem Mineral Beauty do Boticário, ao contrário de muitas marcas, ela não vem apenas em tons neutros e beges. Ela vem colorida e divertida, para garantir um visual mais saudável e natural. O primeiro produto que nós vamos usar é o blush, indispensável para compor qualquer look. Eu vou esfumar o tom rosado na parte mais alta das maçãs. A aplicação do blush mineral é igual à da base. Primeiro você vai tirar a tampa, vai despejar o produto, abrir a embalagem e pegar com as cerdas. Lembre-se sempre de tirar o excesso. A embalagem desse blush, inclusive, é a mesma da base. Comece aplicando em movimentos circulares. Nós vamos esfumar em cima da parte mais alta das bochechas para dar um ar saudável. A maquiagem dos olhos, sem sombra de dúvida, é a grande vedete de qualquer look, e desse não poderia ser diferente. Nós escolhemos a tendência do olhão esfumado, aquela mistura de sombras que fica extremamente bonita e delicada. Misturamos rosa com marrom acobreado. E o lápis preto, que é uma grande referência de moda também, mas riscado apenas bem na base dos cílios, sem ficar muito impactante. E para finalizar, muitas camadas de máscara para cílios, que compõem um visual incrivelmente marcante,
mas delicado. Vamos ver o passo a passo como funciona? Primeiro eu vou aplicar um primer, o nosso potencializador de sombras, na pálpebra, para fixar e prolongar o efeito. Uma pequena gotinha espalhada em toda a pálpebra. Com o lápis para esfumar olhos preto da coleção Mineral Beauty, eu vou fazer um leve traço na base dos cílios. Ele tem que ser fino, é só para marcar o olhar. Puxe a pálpebra e risque de baixo para cima. Agora, com a outra ponta do lápis, eu vou esfumar esse traço, sem subir muito. Com o pincel de aplicar e esfumar, eu vou utilizar a cor rosa, esse mais intenso, a cor intermediária do trio Safira Púrpura. Pegue suavemente o produto dos dois lados, lembre-se sempre de tirar o excesso. Vou aplicar e esfumar essa cor em toda a pálpebra do olho, do canto interno, contornando pelo côncavo até o canto externo, e inclusive por cima do lápis esfumado. Com o mesmo pincel, depois de ter limpado, eu vou pegar a sombra iluminadora, a mais clarinha, esse tom de rosinha. Vou aplicar em cima da sombra anterior, do rosa mais escuro, somente no canto interno, para dar um pouco de luminosidade. E também vou usar essa sombra como iluminadora, na parte mais alta da sobrancelha, somente neste arco. Para marcar um pouquinho mais a base dos cílios, somente no canto externo, do meio para fora. O traço tem que ser bem suave. Risque e depois com a outra ponta, esfume. Sem parecer na verdade um traço, vai parecer uma sombra mais escura. Puxe a pálpebra, risque novamente por baixo, só na base dos cílios, do meio para fora. Você vai sentir que este novo lápis tem uma textura muito mais macia e emoliente. Ele desliza mais e a aplicação é ainda mais fácil. Com o pincel de esfumar sombras chanfrado e a sombra marrom puxada por um tom mais acobreado, eu vou aplicar no canto externo, inclusive por cima do lápis. Do canto para dentro, em direção aos cílios, e do canto em direção ao côncavo. Esfume com leveza e suavidade para isso não ficar marcado, apenas para dar um charme. E com a mesma sombra e pincel, você vai esfumar um pouco dessa sombra por baixo, em cima do lápis inclusive. E agora eu vou finalizar, utilizando a máscara Master Seals 3D na versão alongadora. Tiro o excesso de produto, olha para cima. Primeiro eu vou começar aplicando embaixo, da raiz em direção às pontas. Pode ser puxando ou pode ser dando tremidinhas. Ou até com a própria ponta do aplicador. E agora na parte de cima, puxe a pálpebra, coloque o aplicador de cima, arredonde puxando para curvar. E para harmonizar esse look, a boca vem super leve e sem muita intensidade de cor. Vamos acompanhar a aplicação do batom esfumado no lábio, sem contorno para não definir, e a aplicação do gloss no centro dos lábios esfumado para as laterais. Vou aplicar um pouquinho do batom turmalina dourado no centro dos lábios, esfumando para a lateral, sem contorno e sem pincel, com a própria bala. Tem que ficar bem leve. E com o lip gloss cristal, ilumine e dê volume no centro dos lábios, também puxando para as laterais. Um cabelo arrumado sempre valoriza muito mais o look. E agora a gente tem aqui a Juliana, com o look todo pronto e o cabelo arrumado. A gente percebe que realmente toda a maquiagem valoriza e cresce. A tendência desse look Safira é essa naturalidade com mistura de cores sem perder a sofisticação. Os efeitos esfumados de sombra, de blushes, realmente realçam e dão naturalidade sem fazer com que o look perca a graça.